São cerca de 20 municípios, né, alvos exatamente dessa operação, dessa atuação do Ministério Público aqui no estado do Ceará. E nós temos citados nessa ação do Ministério Público municípios aqui da nossa região. Nós temos o município de Tejuçoca, o município de Irauçuba, município de Umirim, Tururu e também o município de Itapipoca. Vamos às informações com o promotor, Dr. Breno Rangel. Breno, por que a operação foi intitulada como Operação Fagos? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso informativo Jornal Integração da Rádio Atitude FM de Itapajé. Boa tarde a todos os ouvintes aí da FM Itapajé. Bom, na verdade, Fagos, ela vem do latim fagocitose, né? Que seria ali a primeira resposta a uma infecção. Então a gente entendeu que esse eventual grupo criminoso era uma infecção que estaria aí sangrando os cofres públicos. Como se deu as investigações e as primeiras descobertas sobre este caso? Bom, inicialmente nós recebemos aqui no GAECO em setembro uma denúncia anônima, né, por e-mail, e aí depois nós juntamos essas informações com outras informações de uma outra investigação que ocorreu no município de Russas, e aí nós conseguimos identificar que uma pessoa, que a gente entende que é o mentor desse esquema, ele tinha a gestão de 5 cooperativas que atuavam nesses municípios, né, nesses 22 municípios. E essas cooperativas, elas não só concorriam entre si para fraudar ali a licitação, como também serviam para poder enviar cotações de preços infladas. Então, a partir disso, a gente começou a verificar e a gente entendeu como é que funcionava esse esquema. E aí, como é que ele funcionava? Na maioria das vezes, algum integrante do grupo criminoso entrava em contato com o servidor público do município para começar essas tratativas e dar um ar de legalidade a essa contratação que, na verdade, já estava viciada desde o início. Doutor Breno, quais são os municípios e o modo de atuação desse grupo? Era o mesmo em cada uma destas cidades? São 22 municípios ao todo. Isso o grupo principal que a gente está atacando nessa investigação. Há um grupo subsidiário também, que é um outro instituto, que é aquele que começou lá no município de Russas, que estão em outros 10 municípios. Então, assim, são municípios de todo o estado. Agora, como é que funcionava esse esquema? Normalmente, alguém do grupo entrava em contato com um servidor público e ele ia no município fazer o levantamento da necessidade de funcionários em determinada área, que podia ser educação, podia ser saúde. A partir desse levantamento que era feito pelo próprio grupo criminoso, se colocava qual o valor que cada funcionário que seria cooperado ganharia e a partir desse valor total se colocava 30% de superfaturamento. E aí, a partir desse momento, como funcionava? Isso eu estou citando na maioria das vezes. Há algumas nuances em cada município, mas normalmente o próprio grupo criminoso já mandava para esse servidor público que estava envolvido o termo de referência da licitação, a cotação de preço da licitação, todos os documentos necessários para dar um ar de legalidade a essa licitação, mas na verdade já estava tudo combinado, inclusive os valores a serem pactuados. E geralmente esses valores, 15% ficava com o grupo criminoso, 10% ficava com o servidor público que ali auxiliava na fraude e às vezes também 5% ficava com uma pessoa que captava cliente. O que é essa captação de cliente? Às vezes o grupo criminoso não tinha contato em determinado município, mas eles falavam com uma pessoa que tinha e essa pessoa fazia a interlocução ali entre o grupo e o servidor público. Dentro desse trato com servidores, doutor, há indício de alguma participação de algum prefeito das respectivas cidades hoje investigadas? Até o momento da investigação, não. Até porque o GAECO, ele não pode investigar pessoas com prerrogativa de foro, que no caso seria a atribuição da Procap. O que a gente sabe hoje é que há envolvimento de servidor público, na maioria esmagadora das vezes, e que a gente agora, depois de colher todas essas provas, a gente vai analisar e vai aprofundar essa investigação para tentar identificar exatamente quem era esse servidor público de cada município ou quem eram as pessoas que auxiliavam nessa fraude. Obviamente que entendemos que o caso está sob investigação do MP e de outras autoridades policiais, mas, doutor Breno, é possível notificar, divulgar quais são essas cooperativas ou instituições envolvidas nessa investigação? Bom, na verdade, assim, o que acontece? A parte do processo está sigiloso, né? E a outra parte, que embora não esteja sigilosa, a gente tem evitado citar os nomes para não atrapalhar a investigação. Eu vou citar um exemplo. Foi feita uma busca e apreensão na casa de um secretário de saúde e foi encontrado na casa dele mais de R$70 mil em dinheiro em espécie. Ou seja, que de uma certa forma comprova o que a gente já sabia. Mas a gente está evitando dizer o nome para que não prejudique a investigação. Mas, por outro lado, eu posso indicar que normalmente essas cooperativas elas estão trabalhando
na área de prestação de serviço. Então, não é muito difícil identificá-las através do portal de transparência do Tribunal de Contas ou mesmo do portal de transparência do município. Então, é um caminho para que esse nome seja revelado sem que eu precise aqui narrar expressamente. Há municípios em que já aconteceram prisões em decorrência desta apuração? As prisões que foram efetuadas até agora, elas foram do núcleo das cooperativas, ou seja, do núcleo que a gente chama de empresarial. E por que a gente, nessa primeira fase, tentou atacar o grupo? Porque a gente queria desbaratar essa eventual organização criminosa, cortando justamente o núcleo dela, para que a partir daí a gente comece a fazer umas análises mais individualizadas. Porque como são muitos municípios, a gente primeiro entendeu que precisaria estancar essa sangria para depois identificar exatamente quem são os responsáveis e posteriormente partir para essa responsabilização. Doutor, nós observamos na nota publicada pelo Ministério Público, a informação noticiada pela comunicação de que há municípios que integram aqui a nossa região de Tapajé que também estão com equipes em investigação. Especificamente nos municípios aqui da região de abrangência da nossa emissora, como por exemplo Irauçuba, Tejuçuoca, Umirim, Tururu e Forquilha. O senhor poderia passar alguma informação sobre o que consta nos autos dessa investigação? Na verdade, assim, a princípio eu não poderia, porque poderia prejudicar as investigações. Mas, por outro lado, sendo bem sincero, eu nem saberia te dizer especificamente de cada município. Porque, como eu informei antes, nesse primeiro momento a gente atracou a questão mais macro, ou seja, a própria organização criminosa. Essa questão específica de cada município, a gente vai ver isso com o tempo. Porque, como eu disse, normalmente há sempre um servidor público que está envolvido. Mas eu não posso afirmar isso em 100% dos casos. Isso ocorre na maioria esmagadora das vezes. Então, assim, a gente já tem identificação de alguns servidores de determinados municípios, mas isso eu não poderia indicar porque isso poderia atrapalhar nossas investigações. Então, a gente está tentando passar aqui para vocês um resumo da operação, não que a gente queira sonegar informação, mas em sim que realmente a gente precisa guardar determinadas informações até para que a pessoa não destrua provas e não atrapalhe a investigação. Além destes, há indícios de que o esquema criminoso tem atuação em outros municípios também da nossa região? Na verdade, o que a gente tem hoje é que nós conseguimos identificar 5 cooperativas que estão nesse grupo. Então, ou seja, desses 22 municípios, essas 5 cooperativas estão prestando serviço hoje. Agora, a gente vai avançar na investigação e pode ser que esse mesmo grupo que hoje a gente identificou as 5 cooperativas, ele tem uma 6ª ou uma 7ª que esteja em outros municípios. Mas eu não teria como afirmar isso agora. Só após a gente aprofundar as investigações que eu vou poder dar uma informação um pouco mais precisa. Dentro do que lhe é possível noticiar, divulgar para a imprensa, doutor, quais são os próximos passos dessa investigação? A gente colheu vários documentos, várias provas também, foi feita a quebra de sigilo bancário, foi feita a quebra de sigilo fiscal, foi feita a quebra de sigilo telemático. Então, a partir toda essa documentação que ainda vai chegar, porque demora um pouco, não é automática, a gente vai fazer a avaliação de toda essa documentação e a partir daí a gente vai traçar aí os novos caminhos da investigação. A partir de investigações, doutor, como essa, qual é a mensagem que o Ministério Público quer passar para a sociedade? Eu acho que o mais importante é que a gente tentar transmitir que o crime não compensa, A gente está tentando aqui, a gente trabalha em 2 vertentes, A gente trabalha na vertente da prevenção e quando a gente não consegue prevenir, a gente trabalha no aspecto da repressão. Então, assim, o que a gente quer transmitir aqui é que o Ministério Público está sempre do lado da sociedade e o que depender do Ministério Público, essas pessoas que desrespeitam a lei vão ser responsabilizadas. Doutor Breno Rangel, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado também. O Ministério Público está sempre à disposição da sociedade. Boa tarde a todos. Da redação, repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Agora já 1h mais 8 minutos, 1h08, Entrevista exclusiva com o promotor Dr. Breno Rangel do GAECO, exatamente acerca dessa operação, a Operação Fagos. Na nota do Ministério Público, há a citação dos municípios, como nós já falamos aqui da nossa região. A nossa equipe, inclusive, tem buscado contato com as respectivas prefeituras, prefeito Britinho, inclusive, que está se recuperando de uma cirurgia, mas nós já conseguimos contato com ele e ele se dispôs a gravar, não foi possível ainda, exatamente por conta dessa situação, dele estar, foi submetido a uma cirurgia, se eu não estou equivocado, anteontem, mas assim que possível vai nos dar um posicionamento. Prefeitura do município de Irauçuba também já contactamos a assessoria de comunicação da prefeitura
e a Procuradoria, a Assessoria Jurídica do município também irá, né, emitir um posicionamento com relação a essa citação do Ministério Público diante dessa apuração, dessa operação. E aí no Jornal Integração de amanhã, possivelmente a gente já vai trazer exatamente essas respectivas manifestações. A Prefeitura de Itapipoca, que também é citada, já emitiu nota, né? A Prefeitura de Itapipoca informa sobre a Operação Fagos do Ministério Público do Estado do Ceará, deflagrada na última terça-feira em 4 cidades aqui do estado do Ceará e no estado do Piauí, que tomou conhecimento da operação pela própria imprensa, uma vez que não foi alvo de qualquer das medidas cautelares anunciadas. Informamos ainda, diz a nota, que em razão dos fatos noticiados, foi determinada a abertura de processo administrativo para apurar qualquer irregularidade relacionada ao caso, com a expedição de ofícios às autoridades responsáveis pela investigação, a fim de obter informações para subsidiar o referido procedimento. O município de Itapipoca reafirma seu compromisso com a moralidade e a probidade pública, não tolerando a prática de qualquer irregularidade. Os municípios de Tuduru e Umirim, a nossa equipe tentou contato, mas até esse momento não obtivemos retorno.